Hello, Rogers! Muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Nina Vinci e hoje nós vamos falar sobre a famosa masculinidade tóxica. Vamos falar sobre será que a sociedade moderna está começando a caçar a masculinidade e também vamos falar sobre a crescente epidemia dos homens solitários no mundo, tá bom? Então vamos direto ao assunto que hoje tem muito debate para acontecer aqui. Vamos lá? Então, esse aqui é alguém, Jane, ajuda-me com o inglês. Ele faz entrevistas e pergunta às pessoas aleatórias na rua sobre os assuntos que estão sendo mais debatidos nos Estados Unidos, tá bom? Então vamos ver um pouquinho. You don't even need to look anything like a man to be a man. Toxic masculinity for sure. Women in general are seen as like meek. Women have all these options, match, non-stop. Young men have to some extent been de-skilled in terms of relationships. And if there's a war, you've got to pick sides. So today I'm out here and the question that I'll be asking is masculinity toxic? Yes, they never express like their feelings. It's something that you learn from society. There's a lot of pressure put on like men, the pressures society put on what masculinity is. As men, we have a responsibility to provide, to protect, and to profess. I think that's what's Ótimo, vamos parar por aqui já. Então, o rapaz aqui, pela entrevista que ele fez, será que o quê? Será que ele está reclamando ou será que ele está dizendo que é bom ter responsabilidade, ser homem, trabalhar, colocar dinheiro, né, dentro de casa, cuidar dos filhos, e por aí vai, né? Gerar valor para alguém. Então, hoje em dia, a gente mais ou menos começa a questionar sobre será que a masculinidade é tóxica? Será que os homens competirem com as mulheres pelos mesmos postos de trabalho que as mulheres durante tantos anos tentaram, né? E chegaram lá, até que finalmente chegaram lá em diversos países, principalmente, né? Os países desenvolvidos. Será que a partir desse momento, então, qualquer coisa que o homem tentar fazer para alcançar as mesmas coisas que as mulheres alcançaram, nós vamos chamar agora de masculinidade tóxica? Explique-me, estou confusa. most toxic, and we don't allow people to kind of define that for themselves. Oh, I need to be a strong and masculine man because I want people looking at me and get women and whatever. I think that's toxic masculinity. No, it is not toxic. I believe that. Ok, então assim, pelo que esse rapaz aqui nos diz, então, se alguém virar para ele e falar assim, meu filho, você tá magrinho, você tá branco, sai da frente do computador, para de jogar videogame, aí para de assistir aqueles videozinhos que você assiste quando tá sozinho em casa, né? Vai tomar um solzinho, vai correr na praça, isso aí, então, é masculinidade tóxica. Então, se alguém virar para você e falar assim, não, vai pra academia, vai se exercitar, vai estar saudável, a gente vai chamar isso então de masculinidade tóxica. Então, tudo que gira em torno de homens fazerem que mulheres já fazem é masculinidade tóxica. Mulher vai para academia, mulher paga conta, mulher trabalha, mulher vira CEO, tudo isso se o homem agora ele quer um reposicionamento, já que as mulheres estão dominando o mercado, então nós vamos chamar isso de masculinidade tóxica, é isso. Essa imposição de pedir para o homem fazer a mesma coisa que hoje as mulheres lutaram tanto para estarem fazendo, é isso? Masculinity is needed today. When I look at people my age, like it's all about toxic masculinity, and I would just say that that's not like a good message to send. The classical role of men is not like sustainable today. Now, like there we have a lot more women that prioritize careers over like family. Not being the breadwinner in certain like cases can be like makes some men self-conscious, like feel like they do not belong as much. I think you can be masculine just by being yourself. It's like today we Ótimo, então a definição é você é masculina apenas sendo si mesmo. Se fizer uma pergunta para esse rapaz, então, tá, me diga, quem é você? O que é você? Será que esse rapaz vai ter condições de dizer o que ele é? Vai ter um problema de identidade por aí, meu povo? O que é isso? can't seem to get along and it's like men are demonized. Men are literally disgusting. White men dominate and exclude women. Men are trash. That's common in society. And in the absence of proper role models, men are feeling lost, lacking direction, and even forgotten. Young men didn't know what they were supposed to be doing. Most men are desperately lonely. And if either gender can't show up as their best, it can only hurt society. But in today's lack of nuance, is it considered sexist to even explore masculinity? And can we realistically find a balanced approach to gender dynamics, or is it too far gone? I guess we gon' see. What do you think it means to be a man today in 2023 then? In 2023, you don't even need to look anything like a man to be a man. A lot of people that like transition. Então tá bom, gente. Então hoje em dia, para você ser homem, você não precisa parecer homem. Então, o que é ser homem, então? Porque essa falta de definição me deixa maluca. Essa falta de definição não consegue, sabe? Alguém não consegue me explicar o que é, então, ser homem. Gente, eu quero colocar um ponto importante quando eu comecei a assistir esses vídeos, que é o seguinte. Os Estados Unidos está vivendo uma situação, e Canadá está vivendo, por causa dessa cultura woke, a situação está tão grave, tão grave, tão grave, que os homens estão completamente perdidos.
entendeu? Às vezes os homens são criados com mulheres feministas dentro de casa, que mandam dentro de casa, que põem o dinheiro dentro de casa, que às vezes são essas mulheres que desenvolveram no quesito de estudos, no quesito de sociedade, de comunidade, de trabalhar para a empresa né, ganharem super bem. E o que acontece? Esses homens, eles são criados simplesmente para ficarem dentro de casa, para não fazerem nada. Então, assim, qual que é a pergunta que eu faço para vocês aqui? Então tá, o que é ser homem? O que é masculinidade tóxica? O que é correr atrás das suas coisas? O que é trabalhar? Então, se a mulher faz isso, é empoderamento. Se o homem faz isso, a gente chama de masculinidade tóxica? Não sei, tô confusa. Me ajudem. Transition from like being female to male, have seen that they are treated completely differently. I don't get cut off as often. People actually care about what I say. Do you think society still values masculinity? I don't understand why would we need to value that. Gender and roles, like, I feel like it's not good Ela to diz be assim, like... achei muito interessante, eu não entendo por que a sociedade tem que valorizar a masculinidade. Pelo básico, né, minha filha? Você não quer ter um homem para você casar, para você ter filhos, ou para cuidar de você, ou para sustentar a casa, ou para aguentar fazer, às vezes, coisas que você não aguenta fazer. Você acha que você é tão empoderado assim que você não precisa de um homem. É uma negação de homens existirem na face da Terra, é isso? Então, assim, a gente não pode falar sobre o que é ser homem, o que é ser másculo. Like defining what's good and what's wrong, it's whatever you're feeling like. I have masculine traits and I think I have feminine traits. Feminine traits that I think I have, tipo, eu acredito que eu tenho. O cara nem sabe o que ele tem, o que ele não é, quem que ele é. I was thinking about it. My hair, some parts of my face look like that, but facial hair and stuff, those things are like masculine. I don't know, I wouldn't put it like black or white. It's a really, really deep matter that I cannot explain. So now Ninguém consegue explicar nada. Tá tão confuso. É só essa lacração de palavras lindas, maravilhosas, que é a masculinidade, o patriarcado, que é esse tanto de jargão que tá todo mundo cansado de ouvir, que ninguém consegue explicar o que está acontecendo. Ninguém consegue ver quais são as consequências das mulheres mais fortes, das mulheres ocupando grandes cargos de chefias públicos, cargos, né, que se ganham bem. O que é que vai acontecer com os homens que eles não ocupam a mesma posição que as mulheres? Alguém já pensou nisso? Wanted to ask an expert to see if he knew the answer. I'm Richard Reeves, president of the American Institute for Boys and Men, a think tank and research organization that will be specifically focused on the issues facing boys and men today. You mentioned that both the left and the right are approaching masculinity incorrectly. Why do you think this gap exists where only the extreme definitions of masculinity is currently being presented? It's one symptom of a broader problem in society, which is the polarization and zero sum. That the right are saying you should be more like your dad, and the left is saying you should be more like your sister. And in the middle are most of us, and trying to figure out how to be guys in a world. Exatamente. O que acontece? Ele já vem com uma coisa que eu já disse em vídeos anteriores aqui no meu canal. É tanto um preto num branco, um certo e um errado, direita e esquerda. Você não pode estar no meio de algum tipo de pensamento. Você não pode sair daquelas duas caixas que são colocadas dentro do sistema que todo mundo está confuso. O que é que você defende? Quem é que você quer? O que é que você faz? Onde é que você quer chegar? Qual é o seu propósito? Como é que você vai gerar valor? Então, assim, tá todo mundo confuso. Né? Chegou a esse ponto nos Estados Unidos, no Canadá. Has changed. As time changed, those roles kind of went away. Young men don't know who they truly are. In that instance, then, how would you personally define like a real and mature man? The process by which a boy becomes a man is always a bit more fragile, a bit more socially difficult. There's a reason why every society has had rites of passage and ways to help boys make that transition. I have 3 sons, and I've tried to raise them being willing to put yourself out there, to take some risks, difícil, and sometimes risk gente? rejection or failure. Com essa política né, não só política, mas essa cultura do woke que está acontecendo, como é que as famílias de maneira geral, principalmente as famílias estruturadas, como é que vocês estão criando os seus filhos homens? Como é que vocês estão criando os seus filhos? Para, ao mesmo tempo, você tem que respeitar as mulheres, você tem que trabalhar, você tem que passar por essa fase de transição, entender o que você é, quem você é, o que você quer fazer. Como é que os homens estão sabe, passando por essa... É o que ele falou, essa fase de transição de adolescente e vida adulta. Como é que as famílias estão lidando isso com os homens? Como é que, talvez, as mulheres feministas, que tipo de educação elas estão passando para os seus filhos homens? Que tipo de recado? Então, assim, tá um pouco complicado. Eu confesso que eu ainda não sou mãe, mas se eu tivesse um filho homem ia ser muito difícil, né?
Second is this sense of graciousness and understanding and absolute respect for women and other men and everyone else in society. And thirdly, I think it does bring in the reality of something of a protector role, which is the reality that women on average are more physically vulnerable than men. So it's clear that there's been a change, whether it be the perception or definition of masculinity. And so I was curious to ask those who perceive it as toxic. How do you think the role of masculinity has evolved over the years? I'm Gen Z, and I feel like we're a lot more open to talking about our feelings, and the guys even, but I still think we have a long way to go. I wouldn't say it changed, but... A pergunta que eu faço é, porque usualmente os homens não detalham as frustrações que eles têm na vida deles de uma maneira tão aberta. E eu acredito que isso não é por alguma pressão social, eu acredito que os homens são dessa forma. Então, assim, por exemplo, uma vez até eu estava com meu namorado, a gente estava conversando e ele virou para mim e falou assim, parece que você tem que dizer para as pessoas que estão mais próximas de você coisas muito pequenas, mas você tem a necessidade de falar, você tem necessidade de compartilhar. E eu perguntei para ele, mas poxa, e você não? É diferente, eu acho que o homem ele guarda para si mesmo muitas coisas, mas eu acho que isso é parte de grande parte dos homens. Então, essa coisa de, às vezes a gente fala assim, o homem tem que compartilhar mais os sentimentos, tem que se mostrar mais frágil e tal. Nós estamos falando, talvez, do homem, ou nós estamos falando, às vezes, do menino que precisa ser paparicado, que precisa ser cuidado, que precisa ser, vem cá, deixa eu te tratar como mamãe, deixa eu cuidar de você. Vocês entendem? Eu acho que esse tipo de discurso deixa o homem ter essa coisa de ser homem. Ele passa a ser mais um objeto de cuidado do que realmente um homem. Essa é a minha opinião. More like it's looked down upon. It's still the same, but now it is, I think the definition itself changed. Do you think that toxic masculinity is a result of biology or culture? Culture, definitely. Sempre é uma questão cultural, principalmente para quem tem um pensamento mais de esquerda. Tudo é uma questão cultural, nada é por uma questão biológica. Gente, vou passar para um próximo vídeo. Eu falei para vocês, eu queria falar sobre 2 vídeos, então já tem 12 minutos, né, o primeiro, vamos para o segundo. Essa aqui, ela já está bem conhecida nos Estados Unidos, tá? Ela vai falar um pouquinho sobre algumas reportagens, tudo super interessante. From you, the men are not okay. That's right, folks, the men are not okay. The men have no friends, no girlfriend, no college education, no money, are breaking their legs and inserting metal rods into their bones to be a few inches taller, and listening to AI Batman help them overcome their pornography addictions. You deserve real love. Turns out the society that was built by and allegedly for men has indeed let them down. Now you might be thinking, oh look, another boo-hoo poor men video by Shoe on Head. Yes. And if you have a problem with that, tune into literally anything else. Então vamos lá, qual que é o primeiro ponto aqui? E para mim esse é o mais importante. É a questão que estão se criando regras para os homens, né, serem homens, e são as mulheres quem estão criando regras. And thank you, the viewer, as always, for not skipping the ad. Why are men and boys struggling? And what should we do about it? A few new studies have come out that have shown that young men are more lonely and single than ever before. But it's not just men, the women and children too. It's predicted 45% of women will be single and childless by 2030. But according to the media, this is a good thing. The she-economy is booming, as they say. And meanwhile, men being single is treated like this. New study explains why some single men are having a hard time finding a new partner. Some of the music that they listen to speaks very derogatory. Right. Yeah, men, stop listening to that. Então, o que é que acontece, gente? O problema é que essa briga, né? Essa questão dos sexos, as consequências que a gente está tendo dessa separação, entendeu? A gente achar que às vezes os movimentos, tudo é uma questão mais cultural do que biológica. Todos esses fatores, eles contribuem o quê? Para agora os homens estarem completamente perdidos, entendeu? Às vezes já vem de 1, 2 gerações de mulheres feministas e às vezes é aquela mãe solteira, entendeu? Às vezes é um filho que tem pouca presença do pai, às vezes o pai está ocupado demais, às vezes é a mãe que tem uma criação na vida do filho que é muito mais presente do que o próprio pai. Então, o que acontece? Todos esses fatores acabam deixando, de certa forma, os homens completamente perdidos. Como é que eu me enquadro? Como é que eu faço... como é que eu devo tratar as mulheres? Como é que eu devo ser? Quem que eu devo ser? Ainda se junta, né? Essa questão de ter aqueles vídeos que você assiste sozinho, quando você está sozinho em casa, é muito mais fácil. Tem videogame, tem computador, tem laptop, tem um monte de coisa. E o que acontece? Isso facilita com que o homem se divirta sozinho, né? Que se entretenha sozinho. A partir do momento que ele estiver sempre na casa dos pais e os pais puderem prover
todo o sustento dele, para que ele vai sair de casa? Para que ele vai trabalhar? Os homens hoje em dia, eles não são criados assim, entendem? That derogatory music, then maybe you won't be single. I don't know, I think men and women being single and lonely kind of shows there might be something wrong with society. Perhaps we should address this, not just wave it off as empowering or pathetic. According to several different articles, I love how that's my source, I read about it on the internet, research shows that people from individualist countries show a greater sense of loneliness. This is linked to socioeconomic development, increased education, a shift towards white-collar jobs, and urbanization. Japan also has an issue with loneliness. In fact, Então, gente, o que acontece aqui também? Vocês não têm ideia de quantas mulheres não, talvez jovens adultas, né? Nós estamos falando de meninas entre 18, 22, 24 anos, hoje nos Estados Unidos, que estão abrindo vídeos no YouTube justamente para falar sobre quais são as consequências do feminismo e o que está acontecendo com os homens. Tem um outro fator que eu devia pegar as pesquisas, igual ela fez eu colocar aqui nos vídeos, que é o seguinte: nós estamos tendo um declínio populacional muito mais rápido do que se era esperado. Por quê? Porque nós estamos tendo muitos conflitos entre homens e mulheres, né? Muitas brigas, e todos esses conflitos são muito importantes para quê? Para ter uma hegemonia de governo, para ter uma hegemonia de uma maneira de pensar. E se você pensa diferente, então a gente tem que demonizar essa situação. E quando a gente coloca que homens e mulheres são diferentes, têm personalidades diferentes, têm corpos diferentes, têm uma biologia diferente, e a gente quer aceitar que talvez isso seja natural, seja normal, nós vamos ter situações muito mais complicadas daqui para frente. Por quê? Porque é muito mais fácil você continuar solitário. Só que isso tem um peso muito grande para as mulheres até hoje, porque essa questão de casar, ter filhos, poxa, grande parte das mulheres ainda nutrem esses sonhos, né? E os homens não, eles se sentem tranquilos estando sozinhos, então isso é um grande problema. Para que eu vou encarar a realidade, encarar a vida, ou encarar os julgamentos, já que eu fui criado dentro de uma família que minha mãe era a chefe da família e ela que mandava? Para que eu tenho que passar por julgamento, sair de casa, fazer qualquer coisa na minha vida, se no final eu prefiro ficar sozinha na minha, sem ninguém me encher o saco? Então, é isso que está acontecendo com os homens. Só que esses homens, eles também não querem se relacionar. Por quê? Porque é mais fácil manter essa vida solitária deles, né? Não significa dizer que eles são felizes ou estão felizes, mas significa dizer que pelo menos eles estão em paz, né? they have a whole movement of people they call the Hikikomori. Did I say that right? I don't care. Basically, postmodern hermits. Mostly young men who completely withdraw from society, secluding themselves in their rooms for months and years at a time. In 2010, there was an estimated 700,000 hikikomori in Japan. And today, it's estimated to be about 1.55 million. And because of things like this, people aren't having babies, so Japan's population has been in a sharp decline since 2011. It's gotten so bad that Japan even produces videos of live-action women staring into the camera to help the hikikomori learn to cope with eye contact and reintegrate them back into society. So basically, if you want to know America's future, look no further than Japan. A lot of people, including myself... Gente, é um pouco deprimente isso que ela tá falando, mas essa é a verdade. Então as pessoas talvez prefiram, assim, os homens, né, principalmente os jovens, ao invés de passarem, né, por tudo isso que tá acontecendo na sociedade, das mulheres falarem o que deve, não deve ser feito, tentarem se encaixar nesse novo modelo de sociedade que vem sendo criado, às vezes para os homens é mais fácil simplesmente continuarem na casa dos pais, trancados no quarto e passando a adolescência, a vida adulta sempre solitário, né? E o que me traz mais preocupação, a não ser, por exemplo, o casamento, taxa de natalidade, esses homens estão realmente tranquilos de não gerarem valor? Então é uma pergunta que eu sempre faço e quero deixar aqui para vocês, porque eu acho que as pessoas estão muito acomodadas de viverem a vida da forma que estão vivendo e não pensando qual tipo de valor eu posso gerar para as pessoas de uma maneira geral. E isso me preocupa, entendem? Que mais? Eu vou terminar assim, eu não queria ir mais longe do que eu fui com relação a esses vídeos. Eu espero que vocês tenham entendido o recado que eu passei para vocês com relação aos homens estarem mais solitários, essa briga entre homens e mulheres. No Brasil ainda isso está começando. O que eu vejo muito acontecendo no Brasil são, sim, homens filhos, né, da classe média alta,
que preferem, né, ali fazer uma escolinha, ficar não sei quantos anos na universidade, sabe? Não sabe nem se tá passando sabe, não ter garra na vida. E no final, o que que é que importa? Chegar em casa, ter o videogame, chegar em casa, tá sozinho. Então, assim, eu como na minha própria geração, né, da adolescência, eu já era uma adolescente que também preferia mais que em casa, né? Então, assim, isso tá aumentando. E eu não vejo que esses homens realmente estejam afim de passarem parte da vida, né, deles procurando mulheres, querendo se relacionar. Isso ainda não é uma coisa muito que a gente vê acontecendo no Brasil nesse exato momento, mas do jeito que as coisas estão indo e na velocidade que as informações elas estão indo de um lugar para o outro e movimentos e trends estão sendo espalhadas de um lugar para outro, eu não duvido que vai chegar um momento que, não pelo Red Pill, mas um movimento talvez diferente de falar assim, cara, as mulheres estão muito chatas, vai viver debaixo da saia de sua mãe, vai jogar videogame, vai fazer o que você quiser fazer da sua vida, não saia de casa, mas pelo menos tenha sua paz, porque as mulheres não valem o tanto que elas te enchem o saco. Então tá, meus amores, é isso. Vou deixá-los por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu passei hoje. Recados. Se vocês gostarem do conteúdo, já sabem o que tem que fazer. E nos vemos na próxima, tá bom? Tchauzinho. Take care.